Vamos dar início ao nosso trabalho da tarde com alguns avisos. Infelizmente hoje nós estamos sem caixa de som, mas alguém está me ouvindo? Porque eu falo alto mesmo. Temos um projeto no DEPOM, continuamos com as campanhas de doação de alimentos não perecíveis para a cesta básica, peça para o Enxoval do Bebê, para as gestantes assistidas. Temos ali o nosso artesanato, que a gente contribui muito para o Enxoval do Bebê. E todas as terças-feiras nós temos inscrições para o curso de acolhimento. É um curso inicial acerca do Espiritismo. Passe individual das 18 às 18h45 e também grupos de estudos. O nosso tema de hoje é muitos chamados, poucos escolhidos, com o nosso irmão Rivaldo César, e o tema dele é a porta estreita. Vamos ler aqui um capítulozinho da Agenda Cristã. Realmente, a tempestade espanta, entretanto, acentua-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoamos-á o coração se buscamos aproveitá-lo. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia será portadora de incalculáveis benefícios que lhes aceitamos o concurso. O desespero destrói, diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte da revelação do amor. A aflição esmaga, abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra, nele, contudo, encontramos abençoada renovação. A prova tortura, sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Para falar em elevação, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos amigos trabalhadores da casa dessa tarde, que está sempre nos auxiliando. Pedir para que envolva o nosso irmão palestrante, a todos que aqui estão encarnados e desencarnados, aos nossos irmãos em situação de rua, nossos irmãos que estão lutando nessa guerra, não só a guerra física que acontece fora do nosso país, mas a guerra interior, dentro de cada um de nós. Envolve-nos, Jesus. Abençoa o nosso vida. Abençoa cada um, Senhor, que necessita da tua ajuda nesse momento. Aos nossos irmãos que atravessaram a porta da imortalidade nesse momento, que Jesus ilumine, que eles possam ter um despertar. Gratidão, Senhor, por tudo que temos e somos, e que a paz prevaleça no nosso coração, hoje e sempre, que assim seja. Que a palavra do nosso irmão Obrigado. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Os espíritos encarnados e desencarnados que estão sintonizados com o DEPOM nesse instante, nós saudamos a todos e aqueles que estão acompanhando o DEPOM pela rede social também. E também é um local de reunião, é um local de convivência. E Jesus já dizia que onde quer que tivessem dois ou mais reunidos em nome dele, que com certeza ele se faria presente. Então, até hoje, cumpriu todas as promessas que nos fez. Então, com certeza, onde quer que estejamos, estar reunido em nome dele significa dizer que cada um de nós estamos aqui com o mesmo propósito. Presencialmente no NEPOM ou acompanhando pela rede social, porque sabe que o NEPOM é um núcleo de espiritismo que divulga a mensagem, seja ela qual for o seu conteúdo, sempre na visão da doutrina. E na tarde de hoje, Evangelho, né? Nada melhor do que abrir o mês de julho com o Evangelho. O Evangelho é a nossa carta magna de libertação espiritual. Não temos a menor dúvida, né? Todo dia a gente lê, todo dia a gente lê, todo dia a gente lê, a gente reflete e vamos continuar lendo até um dia conseguir colocarmos na prática
o que o Evangelho nos ensina, porque são ensinamentos sublimes. Todos eles já vivenciados, né, pelo Mestre. Por isso que ele nos diz que nenhum de nós chegaremos ao Pai se não for através dele. Por quê? Porque ele, o Pai, é o único sintonizado com o Criador, porque já desenvolveu em si toda a capacidade moral, espiritual, intelectual, e o reino de Deus já está completamente sintonizado. Por isso que ele afirma no Evangelho, já que ele é o espírito mais evoluído que já esteve no solo da terra. E continua nos acompanhando, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo está recheado. E esse capítulo 18, cujo título é "São muitos os chamados e poucos os escolhidos". Então sempre nós fazemos reflexões com esse capítulo. Lá no Instituto nós temos um trabalho chamado Evangelho Terapia, ou Encontro com Jesus através do Evangelho, de 10 encontros. Começamos com Bem-aventurados os aflitos e concluímos com esse capítulo. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nesse item que nos foi apresentado, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado se torna o caminho. E nem todos conseguem passar por esse caminho estreito, por essa porta estreita. Anotado por Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, o que é que Jesus desejava nos dizer quando enunciou esse trabalho? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Chamados para o bem, chamados para a evolução, chamados para a perfeição, estamos todos nós na terra. Mas nem todos escutamos e ouvimos e entendemos ao mesmo tempo. Tem uns que entendem logo, que ouvem logo e caminham. Quando chega na hora de se fazer escolher, que é outro engano lá da interpretação, né? Que Deus nem Jesus não escolhe. Somos nós que nos escolhemos. Quando é que nós nos escolhemos? Quando a nossa vontade é firme e a gente diz assim, não, agora eu vou cuidar de mim espiritualmente. Eu quero, eu posso e eu vou fazer. Então esse fez-se escolher através do chamado que ele está fazendo para nós espíritos. Vinde a mim, todos vós aflitos, sobrecarregados. Por que, mestre? Porque eu vos aliviarei. Por que, mestre? Porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Por que o fardo dele é leve na terra? Porque Jesus nem espia nem está em prova. Ele veio à terra por amor a nós, que o Pai a ele confiou. E o jugo é leve porque não deve nada à lei, ou seja, não infringe a lei. Está aqui como missionário, como modelo e guia para nós, como dizem os Espíritos mentores. Então, espaçoso é o caminho. O que significa esse caminho? Na Terra, a maioria, a grande maioria, melhor dizendo, espiando e provando. O que é espiar? Tomar um banho para deixar no passado as experiências mal vividas de outros momentos reencarnatórios. Então é aqui o laboratório que a gente está espiando. Então nesse laboratório a maioria estamos tomando banho para ir tirando as impurezas. A grande maioria. Então é muito fácil, quando o espírito encarna, que ainda não está bem direcionado, entrar pela porta larga, que ele diz que é a porta da perdição. Aquele velho ditado, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Aí nossos antepassados diziam, cuidado que você não é todo mundo. Dizendo, olha, todo mundo faz, mas cada um responde pelo que faz. E aí vem a doutrina nos dizer que nós temos o livre-arbítrio. A semeadura é livre,
Mas a colheita é obrigatória. E quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Um velho ditado que está atrelado à lei divina. Eu fico encantado com isso. Eu já disse que um dia eu vou fazer uma doutrinária pegando os ditados populares, que não é da agora. Todos eles estão atrelados à lei divina de uma forma popular. Muda-se o local, muda o personagem, muda-se o estado, mas a maneira íntima é a mesma. Quem semeia vento vai colher tempestade. Aí vamos fazer, a porta larga é grande. Todo mundo faz, a gente convive com a maioria, cobra da gente às vezes, mas você precisa ir para lá todo sábado para o NEPOM para assistir doutrinária. O que é que essa doutrinária faz por você? Vamos dar uma escapulidazinha? Depois você vai. Como ainda estamos mais parados que para cá, é provável, é mesmo, viu? Eu vou com você. Mas pode ser que quando chegar lá, seja mais agradável. Por quê? Porque nós somos da porta larga, como ele diz aqui. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Eu ainda tenho essa sensação em mim. Eu ainda tenho esse prazer em mim. E aí eu vou mergulhando, vamos levando. Eu só estou adiando o processo de atender o chamado. Porque ninguém vai ficar sem evoluir. Então, passar pela porta estreita, existe uma historinha que chegou o momento de todo mundo passar pela porta estreita. Vários espíritos, uma fila imensa. E aí, muitos estavam conseguindo. Quando chegou o jovem, que ele chegou na porta e a mochila que ele carregava prendeu. E aí o pessoal do lado de lá e o pessoal do lado de cá dizendo, amigo, vai ou não vai? Ele disse, mas eu não consigo. A minha mochila não deixa eu passar. Então, tira a mochila, joga a mochila. Ele disse, não, eu tenho que ir com minha mochila. Então, ou você atravessa ou deixa a mochila, ou você fica de canto e dá passagem a quem já pode passar pela porta estreita. O que é que tinha na mochila desse nosso irmão? Era uma bagagem imensa que não queria deixar. Tinha o orgulho, a vaidade, a prepotência, a invigilância, o rancor, o ciúme, tudo aquilo que ainda está preso na maioria do planeta Terra, permeado lá no reino da natureza. Mas nem todos estão ainda disponíveis a dizer, não, pelo menos eu vou tirar essa alça aqui da mochila, não vou tirar toda não, mas vou tirar pelo menos uma alça, porque está pesando muito. É isso que ele diz, são muitos os chamados, venha se melhorar, faça a sua parte, porque ninguém pode fazer por nós a nossa evolução espiritual. Lá um dia a gente tira uma aba, depois tira outra. E aí vai dizer, não, agora eu estou aqui, eu quero aprender, eu quero saber, eu quero diminuir. É um trabalho maravilhoso. E esse trabalho se faz no centro também. Nesses dias vocês vão saber que está acontecendo na macro regional, né, Salvador, que começou ontem lá na Federação Espírita da Bahia e prossegue até amanhã. E o tema central é o Centro Espírita, um laboratório de evolução espiritual do ser. Nós que estamos no Centro Espírita, frequentando e trabalhando, estamos num laboratório. Para quê? Para que a gente faça um regime e possa passar pela porta estreita. Porque ela é estreita, porque muita coisa a gente vai deixar para trás, que não nos serve mais, o que é mais importante. Enquanto a gente não percebe que não serve, a gente quer levar mesmo a bagagem. Por isso que existem vários caminhos. E a porta larga é a mais frequentada, como diz o Evangelho. Aí eu fui na obra Vinha de Luz, Emmanuel, capítulo 20, ele faz uma dissertação incrível sobre esse tema, porta estreita. Aí eu não perdi a oportunidade. Trouxe aqui para compartilhar conosco aqui nesse aprendizado. E ele começa dizendo assim, antes da reencarnação, necessária ao progresso, nós espíritos estimamos pela porta estreita, porque é a nossa oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Quando é que isso acontece? Quando nós estamos desencarnados e desejamos melhorar, sair da situação em que a gente se encontra. Ninguém reencarna vapt-vupt de uma hora para outra. Assim como também não desencarna, né?
que às vezes diz assim, fulano morreu de repente. Mas o organismo daquele indivíduo é que já sabia como era que ele estava se conduzindo. A mesma coisa para vir de lá para cá. Tem a reencarnação compulsória, daqueles que reencarnam orientado pelos mentores rapidamente, porque está no estado deplorável no plano espiritual. Tem a reencarnação proposta, onde milhares de espíritos se agrupam para ouvir os mentores espirituais falando sobre reencarnação e dizendo, lembre, reencarnação é a volta para o corpo físico, é uma nova oportunidade. Aí um diz, e eu que andei pela porta larga o tempo todo, também vou ter essa oportunidade? Claro, a oportunidade de Deus é para todos. Chamada reencarnação conversada, proposta porque nós estamos sabendo que vamos reencarnar. E aquela outra terceira chamada de reencarnação livre, onde os espíritos superiores, eles mesmos se programam e dizem, eu vou reencarnar em determinado período. Conversa com os amigos da mesma equipe, fazem um planejamento, porque já tem condições de fazer, para vir auxiliar a humanidade. Olha que interessante. Proposta livre e compulsória. A compulsória é uma compulsão mesmo. Quem passa por ele? Espíritos que estão em estados difíceis, que saíram daqui vivenciando a porta larga, ódio, rancor, violência, tirou a vida de alguém numa luta, numa competição, apego, tudo aquilo que a gente sabe que precisa ir deixando aos poucos. Quando chega do outro lado, não tem nem consciência de onde se encontra. Como todos nós temos orientadores espirituais, são eles que vão cuidar de nós e dizer, o melhor medicamento para esse irmão é estar na carne. Então vamos auxiliar a reencarnar, porque a reencarnação é algo magnético. Houve a fecundação dos elementos masculino e feminino, formou o corpo físico, quem está próximo é atraído. Chegando aqui, como ele diz, ansiamos passar pela porta estreita, mas quando a gente chega aqui, outras portas se abrem. Se nós não estivermos firmes no propósito, a gente vai, até encontrar um atalho ou um beco sem saída. É um beco sem saída, a gente volta. Não deu para passar por ali. Eu vou ter que fazer uma nova trajetória. Então, fomos no Livro dos Espíritos, na questão 3.2. Kardec pergunta, qual é mesmo a finalidade da encarnação? Por que nós, espíritos, precisamos estagiar na matéria por um período? E ele diz assim, Deus a impõe com o fim de levar o espírito à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros missão. Para chegar a essa perfeição, eles devem passar por todas as vicissitudes quando se encontram na matéria. Nós aqui, como ele nos diz, a nossa escola terra é de expiação. Está expiando, que as pessoas diziam que estavam pagando pecado, né? Não, nós estamos vivenciando experiências parecidas com aquelas que nós geramos no passado. Para a gente entender o que foi que Jesus quis dizer, faz ao teu próximo o que tu gostaria que te fizesse a ti mesmo. Aí a gente vai passando, ralando nas asperezas da vida e vai deixando brilhar nossa própria luz. Por isso que ele diz, para uns expiação, para outros missão. Tem espíritos missionários na Terra, encarnados conosco? Sim. Que vieram também para nos auxiliar, vieram para se melhorar e abraçaram a tarefa. E essa tarefa está auxiliando no seu nível evolutivo. Nosso irmão Chico Xavier, que trabalhou, já retornou. Recentemente o nosso irmão Divaldo Franco, que cumpriu com a sua tarefa, compromisso assumido antes da encarnação, de criar uma mansão do caminho, com o mesmo nome da mansão lá do tempo de Pedro, a Casa do Caminho, onde todos que por ali passavam
tinham necessidades, adentravam. E ele dava sopa, dava roupa, dava banho, dava passe e à noite apresentava o Evangelho. E retornou. Possivelmente esse espírito está mudando de degrau evolutivo, porque quando chegou aqui, encontrou as dificuldades que nós conhecemos no caso do nosso irmão Divaldo. Agora imagine se ele deixa a mediunidade para lá e debanda por uma porta larga qualquer. Só iria atrasar o passo, estacionar aqui nesse processo e deixar para uma próxima encarnação. Então, entrar pela porta estreita é passar por tudo que eles passaram, espezinhado pelos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, alguns sugerindo a Chico que vendesse algumas obras, porque já que ele era o médium, que ele vendesse algumas para ele também ter um dinheirinho. E Chico dizia, não, eu sou o médium, mas esse trabalho não é meu. Quem está escrevendo, quem está falando, são os espíritos superiores. Se deixasse se levar, ele estava indo pela porta larga da perdição, que mais tarde traria o quê? Compromisso. E esse compromisso não seria bom, seria compromisso de dor. Então, a finalidade da encarnação é a nossa evolução espiritual. E eles continuam e dizem assim, a encarnação tem ainda outra finalidade. Qual é? A de nos colocar como espírito em condições de enfrentar a parte que nos cabe na obra da criação. Olha que interessante. Nós não estamos à parte, melhor dizendo, nós fazemos parte da obra de Deus, porque somos centelha de Deus, somos emanados do Criador. Então nós não estamos à parte para ver as coisas acontecerem, não. Nós fazemos as coisas também acontecerem. E uma delas, a principal, é a nossa evolução espiritual. Como é que Edivaldo evolui? Só Edivaldo pode fazer a evolução dele. Por quê? Conheço os dramas do passado que vivi, estão arquivados, e eu vou com o tempo caminhando assim como cada um de nós. Temos auxílio, ajuda, milhares de seres benévolos que nos inspiram, nos amparam, nos aconselham, nos veem o caminho. E quando vê que a gente está debandando por uma porta larga, alguma coisa acontece para a chamada de atenção. Para que a gente não se perca e faça esforço para passar pela porta estreita. Então, Deus impõe também essa possibilidade. E dessa maneira, concorrendo à obra geral, também progride. Nós estamos concorrendo com a obra geral, ou seja, nós caminhamos porque somos parte da obra. E com esse caminhar, nós estamos progredindo. Quem éramos nós há 200 anos atrás, 300, 400, 500? Tem uma mensagem no Evangelho que eu não lembro qual é o capítulo, e ele nos diz assim, nenhum de vós são como eram antigamente, vocês já evoluíram bastante. Aí a gente fica mais contente, né? Fica mais seguro, graças a Deus. E com certeza, passado passou e agora estamos aproveitando essa encarnação da melhor forma possível, que ao sair dela, nós vamos perceber que tem muito mais para a gente caminhar. Agora, esforço, dedicação, perseverança. Os centros espíritas convidam os grupos de estudos, as palestras, o passe, a água frutificada, as reflexões, o autoconhecimento. Para quê? Tudo colaborando para que a gente aprenda nesse grande laboratório que se chama Centro Espírita. Para a evolução do ser, porque todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, no presencial e no virtual, a nossa meta é a mesma. Seja espírito puro, criado na simplicidade e sem conhecer, nós estamos caminhando. Hoje já não somos nem tão simples e nem tão ignorantes, porque já temos uma bagagem de conhecimento. E aí vamos botar o pé no freio quando essa porta larga se apresentar em nossa frente. Porque é comum ela aparecer. E às vezes a gente não se dá conta e diz, não, eu preciso, eu vou, eu necessito.
E às vezes está sendo mais um teste para ver se nós vamos ou se ficamos. E aí cada um decide com o tempo. As escolhas das provas. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que ele vai acontecer durante a vida? Pergunta de Allan Kardec à equipe. Aqui eles responderam. O espírito mesmo escolhe o gênero de prova que ele deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Quando já temos condições de escolher na reencarnação proposta, a gente sugere, dá uma sugestãozinha. Olha, meu irmão, eu gostaria de... Eles vão analisar, se for bom, e se a gente estiver realmente empenhado, vai vir na nossa programação. Então, tu vais. Tu vai levar a mediunidade. Quando chegar lá, ela vai aflorar, viu? Em determinado momento. Mas não corra, não. Porque tem gente que quando a mediunidade aflora, geralmente é com conflito, muda até de religião, né? Quer saber de espiritismo? Não, vocês trabalham com espírito, eu vou para outra. Como se mediunidade estivesse atrelada a qualquer religião. E aí a gente chega aqui e fica sabendo, não, mediunidade é um meio de comunicabilidade entre quem? Os espíritos, encarnado e desencarnado. E essa faculdade está onde? Está no próprio espírito. Se é. E eu pedi para ser médium, para ter que trabalhar, pediu. Por que pediu? Porque percebeu nos estudos que a faculdade mediúnica auxilia quem a possui e auxilia os outros também. Porque numa reunião mediúnica, um espírito que está recebendo orientação através de um médium, tem centenas de outros ouvindo. Não precisam nem se manifestar mediunicamente. Porque os mentores espirituais têm recursos para que esse ambiente aqui seja plasmado numa outra dimensão e beneficie muito mais. Mas quando chega aqui, aí cada um decide. Quantas vezes dizíamos, ou ouve alguém dizer, eu não pedi para nascer, que ele diz que é outra tolice, né? E a gente diz, implorou, eu quero sair dessa situação, eu quero voltar ao corpo físico para eu fazer de novo e fazer diferente. Então ele diz que quando temos condições, escolhemos. Quando chega aqui, reclamamos. Ainda é da nossa natureza. E Emmanuel diz lá, o espírito desencarnado reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição de voltar ao corpo, fazer esforço para caminhar pela porta estreita. Porque quando nós ouvimos fora do corpo, o entendimento é um. Quando nós ouvimos na matéria, o entendimento é outro. Eles disseram a Kardec, quando Allan Kardec perguntou, não é normal que o espírito peça atividades, experiências, vivências mais leves, mais fáceis do que as mais difíceis? Aí eles disseram, sim, é. Quando acaba a visão, quando vocês estão encarnados, pensam de uma forma, mas saiu da matéria, a consciência se amplia e a gente aí tem certeza, não, eu vou passar por isso, vai ser difícil, mas eu vou, porque o resultado vai ser o melhor possível. E quando a gente sabe que fulano já veio, ciclano também está reencarnado, todo mundo do núcleo, isso nos estimula. Se eles já foram, eu também vou. Aí quando a gente chega aqui, às vezes a reclamação vem. Então, a luz do entendimento que a eleva nos caminhos infinitos da vida. Letra A, sofrimento purifica, obstáculo que ensina, dificuldade que enriquece e a luz do entendimento. Porque eles não disseram que ia ser fácil, não. Porque nós temos um passado que fez parte da nossa, faz parte da nossa existência enquanto espírito, que foi as tentativas de erro e acerto. Alguns acertamos, outros não.
Então a misericórdia divina permite que a gente possa vir quantas vezes forem necessárias para ir modificando o caminho e a tarefa. Não é defeito, não há castigo, a misericórdia agindo sempre para quem quer que seja, porque todos nós estamos no mesmo barco. E quando chegamos aqui, a depender do local onde nós encarnamos, planeta Terra, segundo degrau evolutivo, os primeiros primitivos, que nós já estivemos lá há muito tempo, onde o maior esforço da nossa parte era manter a nossa situação física, alimentação, briga, sustentação, luta, preservação da vida. Com o tempo a gente vem evoluindo, além da manutenção física, hoje nós estamos buscando esclarecimento que está nos libertando. E o mestre já dizia, né? Conhecereis a verdade, e é essa verdade que vai te libertar. De quê? Das amarras do passado. Porque nós estamos atrelados ao nosso passado, convivendo o presente e construindo um futuro. Para que esse futuro seja exatamente diferente. Por isso que ele disse que a porta é estreita. Porque não é a grande maioria que está fazendo isso. Mas todos um dia vão fazer. E quando a gente vai pela grande maioria, a gente vai também pela porta. A gente faça uma reflexão. Ainda ontem eu fazia essa reflexão com alguns companheiros e companheiras que eu encontrei lá. Inclusive a Norma também estava lá ontem. Quer dizer, quando nós chegamos no Centro Espírita pela primeira vez, lembramos. E depois, com o tempo, com a caminhada, e hoje, se nós formos lembrar como é que eu era naquele primeiro momento que eu cheguei. Eu, quando cheguei no Centro Espírita pela primeira vez, Instituto Kardecista, só faltei afundar na cadeira. De quê? De medo dos espíritos desencarnados. Que eu não vi nenhum até hoje, graças a Deus. Mas não sabia o que era o Centro Espírita, não sabia o que era que ia acontecer, e fui e fiquei. E chegando lá, eu descobri que eu tinha o que fazer. Porque, por enquanto, antes disso, por onde eu andava, só Deus é quem sabe. Pela porta larga da perdição, mas cada um de nós estamos sob a assistência de pelo menos um espírito amoroso, um espírito de luz, que é o nosso anjo da guarda. Aguardando aquele momentinho da brecha de luz que a gente dá, que diz assim, mas o que é mesmo que eu estou fazendo aqui? Isso já não tem nada a ver comigo, eles aí aproveitam, é isso mesmo, não tem não. Procure se iluminar, procure outro caminho. E aí a gente vai, é um convite ali, é um convite acolá, quando a gente menos espera, a gente diz, era isso que eu estava procurando, eu só não sabia o que era e onde estava. Somos nós, assim. Cada um deve estar passando aí rapidinho suas experiências, né? Que cada um de nós temos uma história, né? Até chegar até aqui. Então, o novo corpo físico, fala Emmanuel, obtém o vaso frágil da carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam multidões. O que a gente queria era reencarnar, era voltar para fazer de novo. Quando chega aqui, se não tomar cuidado, desde a infância, da adolescência, da juventude, da maturidade, a porta é larga, todo mundo faz, eu vou também. Até eu me dar conta que eu sou um. Cada um de nós somos uma individualidade espiritual, a qual está a dimensão espiritual que nós façamos a nossa próxima jornada e a nossa própria caminhada. E ele continua dizendo, quando encontra a porta larga, foge à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, só existe vantagem pessoal. Eu não quero me sacrificar para ter, não. Eu quero que as coisas já venham prontas. Onde? Como? Espiritualmente assim? Senão a gente ficava somente pedindo a Deus, oh meu Deus, faça minha evolução, me dê sabedoria, me dê inteligência, me dê condição moral elevada.
aí nós seríamos apenas robôs na mão do Criador. Então, quando a doutrina vem tirar esse véu de nós, tanto nas palestras, nos cursos, nos estudos, a gente aí decide, olha, quer saber disso não, eu prefiro estar lá pela minha porta, eu que tenho que fazer esse esforço todo. Aí se já decidiu, diz, não, sou eu que tenho que fazer, então eu vou mergulhar. Eu vou arregaçar as mangas e vou ver como é que eu me trabalho aqui dentro, trabalhando aí fora. Nesse laboratório que se chama Ação Espírita. Cujo nosso processo aqui é atingir a perfeição espiritual. Seremos, tem alguém aqui que duvida que nós seremos um dia espíritos evoluídos, puros? Jesus já dizia, vós sois deuses, poderei fazer o que eu faço e muito mais. Estava nos dizendo, vocês também foram criados assim como eu. Jesus é um ser iluminado hoje para nós. Há mais de 20 séculos, quando aqui esteve, estava no nível evolutivo. Hoje está muito mais além. Assim como nós estamos caminhando também. Porque foi criado da mesma forma. Nos diz a mentora Joana de Ângeles que os mundos ao qual ele vivenciou essas experiências na matéria já se diluiu no espaço. Porque não tem mais espíritos com essa necessidade. E à medida que cada um vai evoluindo a tal ponto, aí são muitos os chamados e poucos os escolhidos. O Pai os convoca e entrega, como entregou o planeta Terra para ele e sua equipe. Comunidade dos Espíritos Puros. O planeta ainda era uma bola de fogo incandescente, quando eles manipulavam milhares e milhares de anos, até condições de oferecer vivência no planeta. Somos nós aqui. Então, se Jesus trabalha, como ele diz, eu trabalho e o Pai também trabalha, e nós? O que é que nós vamos fazer, né? O grupo do NEPOM, e todos nós juntos. Trabalhar pela nossa caminhada evolutiva. Continua Emmanuel. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si. Quando a gente começa a reclamar muito, cuidado, é a porta larga, que a gente está reclamando dali, reclamando acolá, tem problema aqui, tem problema lá, eu saio daqui e vou para lá, quando eu chego lá tem o mesmo problema. Porque os problemas não estão nos locais, os problemas estão no íntimo de cada um de nós. E ninguém se encontra em lugar algum ao acaso, porque esse acaso não tem sabedoria, não determina as leis. São as leis divinas que nos colocam nos locais que nós precisamos estar. Aí ele nos fala também do apego às vivências do passado. Coisas que nós vivenciamos, que gostamos muito, estamos atrelados. E muitas vezes a gente repete aqui, encarnado, nem se dá conta. Quando não acontece isso, quando nós nos desdobramos que o corpo dorme, a gente volta rapidinho para aquelas experiências que estão arquivadas em nós próprios. Por isso que ele nos aconselha a oração no momento de repousar o corpo, porque o espírito não dorme. O espírito está aproveitando aquele momento de relaxamento dos laços entre perispírito e corpo para a gente estar na outra dimensão. E na outra dimensão, que é a chamada dimensão dos espíritos desencarnados, nós nos afinamos diversas vezes. Podemos voltar às portas largas da perdição do lado de lá, como a gente vê na própria literatura. Quando a gente está tentando entrar pela porta estreita, antes de orar, a gente pede ao nosso anjo da guarda que nos conduza aos grupos de estudo no plano espiritual da unidade do centro espírita da qual nós fazemos parte. Quantas vezes o companheiro cansa de dizer, olha, essa noite estava todo mundo no centro, todo mundo aqui. Não lembro de fulano e tinha alguns que a gente nem conhece. Deve acontecer com vocês também aqui, né, Dila? Tem uma reunião, a gente estava decidindo alguma coisa, mas primeiro a gente conversa com os mentores da casa, desdobrados. Alguns captam a ideia de uma maneira, outros captam de outra, colocam no grupo e a decisão chega. A porta estreita.
sacrifício, esforço, disciplina e se colocar à disposição para sermos bons instrumentos dessa equipe. É difícil? Requer trabalho, né? Lógico. Mas muitas vezes a gente se acostuma tanto que já perde os hábitos antigos, não é assim? Vocês que eu digo, trabalhadores e trabalhadoras aqui nesta casa, que já têm algum tempo com essa proposta. Dificuldade nós vamos ter por muito tempo. Mas quantas nós já vencemos e quantas outras vamos vencer para a gente perceber que nós não estamos a sós. A equipe espiritual muito mais intensa do que a gente possa imaginar. Aí após essa proposta, Emmanuel diz assim: e no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Olha aqui. Quando eu vi essa proposta, na verdade eu vou confessar para vocês foi o que aconteceu. Eu ia fazer esse tema, nós temos um trabalho no Instituto, que é Reflexões do Evangelho, conversava com as meninas, dia de segunda-feira pelo YouTube. Ele foi criado com 15 minutos de gravação, as pessoas gravavam, mandavam para mim, eu botava no canal e espalhei para todo mundo, o pessoal achou a ideia. Gostaram tanto, diziam, 15 minutos é pouco, bora aumentar, hoje estamos em 30, e comecei a convidar várias pessoas do movimento também para partilhar conosco. E eu me propus a fazer esse tema, a porta estreita, sabe? Que aí eu ia fazer gravado para o dia 23, que foi agora de junho, São João. Aí lapidei lá tudo, fiz todos os rascunhos, mas depois resolvi. Convidei uma pessoa e nós gravamos, ele gravou e eu botei no canal. Aí depois vendi lá e manda para mim o mesmo tema. E aí? Aí você não pode. Pois é, não teve, eu disse, mas é que maravilha. Porque a equipe espiritual que nos assessora trabalha de tal forma para que a gente não diga não. Não é verdade? Vocês saberem como. As casas espíritas estão assim, olha, vocês estão de palestrante. Mas nem sempre a gente pode, porque tem tempo, tem que preparar, tem que estudar. Quando pensa que não, fulano, dá um socorro aqui, eu digo, qual é o tema? Aí é um tema que eu já preparei, ou é um tema que está preparando. Para quê? Para não dizer não. Não diga não, Edivaldo, vá. Não adentre pela porta larga para dizer que não pode fazer. E cada um vai experimentando e percebendo como é que está a sua vida nesse processo. Porque quando menosprezamos os compromissos assumidos, aí Emmanuel diz, vem a dor. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita ao corpo as transformações da mente, da morte. Aquele velho ditado, muita gente diz por aí, né? Que quando não vai pelo amor, vai pela dor. Infelizmente é uma realidade entre nós. Que quando está tudo bom lá fora, não quer nem saber. Mas lá um dia, não estou passando bem, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, não, vai no centro espírita, eu nunca fui, você me leva. Aí traz pela mão, bota aqui no centro, aí disse, não, eu quero saber por que está doendo, está incomodando, precisou balançar o sino para chamar a atenção. Então nós, na grande maioria, ainda somos assim. E quem já está no trabalho, nas trincheiras, junto com Jesus, que continue se aperfeiçoando, se alimentando na prece, no trabalho, porque o trabalho é imenso. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tem chamado aqui dentro e tem muito chamado lá fora. E muito trabalho lá fora, chamado lá fora, está tendo muita gente assim. Que vai experimentar o que é que está sendo chamado lá fora. Quando a minha dor. Então, o significado da porta larga, porque é ainda da índole da maioria aceitar os convites que não vão nos levar a lugar algum. Simplesmente vai passar o tempo. Quando a gente se dá conta, aí diz, olha, não é bem isso que eu quero não, agora eu vou modificar a minha estrutura de vida. E aí a gente muda. Emmanuel dizendo, surgem as lamentações quando a dor chega. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Entrei pela porta larga,
Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprender a humildade, a paciência, a fé, com que transporte de júbilo se devotaria então à felicidade dos outros. Ele diz que a melhor coisa que nós podemos fazer é ser feliz vivendo as experiências boas que vamos compartilhar com os outros. E tem Espírito em todo lugar, junto conosco, experimentando, nos orientando, nos acompanhando, nos observando nos dois planos da vida. Aqueles que convivem conosco, que dizem assim, olha, fulano de tal, mas não está melhorando, está mudando, não está mais reclamando tanto como reclamava. Alguma coisa está se modificando. E às vezes nós nem percebemos. Agora, não é passo de mágica. Cada um que diga o esforço que está fazendo, que fez, né? Para nós chegarmos onde nos encontramos. Aí eu trouxe aqui o exemplo do rico e Lázaro do Evangelho, que quem já leu o Evangelho conhece. O rico se vestia elegantemente e vivia todos os dias no prazer e no luxo. E um mendigo chamado Lázaro, cheio de doença, costumava deitar à porta e esperar se alimentar das sobras da alimentação da mesa do rico. Só que era um rico esbanjador, porque não é proibido ser rico. Riqueza não é problema para ninguém. Saber utilizar a riqueza que tem, saber utilizar a pobreza material que não tem, aí já é questão do espírito. E os dois desencarnam. Lázaro desencarnou e o rico também desencarnou. Conta-nos o Evangelho que o rico estava numa situação de sofrimento, num sofrimento interno, chamado de inferno. A gente já sabe que tanto o céu quanto o inferno, né, está em nossa própria consciência. E ele observa de longe e vê Lázaro no seio de Abraão. Abraão significava o espírito evoluído, num local harmonizado, e ele roga para Abraão, diz, que queres, meu filho? Pegue a Lázaro, que volte na terra, para avisar meus familiares, meus irmãos. Avisar o quê? Avisar no estado em que eu estou no estado de sofrimento, e digo a eles que não esbanjem a riqueza da família como eu fiz, não, porque isso gera sofrimento. Aí Abraão disse, mas eles têm lá Moisés e vários profetas que os ouçam. Ele disse, mas se Lázaro for de dentre os mortos falar com os vivos, eles vão acreditar. Ele disse, não, eu sinto muito. O papel dos profetas é divulgar essa mensagem. Que eles ouçam, como dizia o mestre, que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. E vejam aqueles que têm olhos de ver. Então entrou pela porta larga, porque recebeu a riqueza na mão. E ele nos diz no Livro dos Espíritos, que tanto a riqueza quanto a pobreza são provas para o espírito. A riqueza e a pobreza são vistas como provas pelas quais os espíritos passam para seu progresso moral. A pobreza pode levar à resignação e à paciência, enquanto a riqueza, por sua vez, pode testar a caridade e a abnegação. Paciência é aquele que não tem, vai trabalhar intimamente, porque sempre tem alguém que vai lhe oferecer algo. E a riqueza, testar a caridade. Eu fazer também pelos outros. A abnegação nas instituições que estão trabalhando no bem. Agora, quem decide o que vai fazer? Cada um de nós. Mas não é pecado ser rico, nunca foi. Nem é pecado ser pobre. São experiências que eles nos dizem que a grande maioria de nós já passamos por uma ou por outra. Porque todas as duas ensinam. A revolta, no caso das queixas, das lamentações, pode fazer o fardo cair. Porta larga, tenho bastante dinheiro, não quero saber de ajudar ninguém, porque o egoísmo, o ego doente, só diz que o prazer é exclusivamente para mim. Aí pronto, vou buscar tudo que o dinheiro possa oferecer.
Mas o dinheiro um dia acaba, a doença um dia chega, a dor bate a porta, e aí? Diz, e agora, o que é que eu vou fazer? Que o dinheiro não vai comprar a minha saúde no estado em que estou. Quantos espíritos que tinham dinheiro, riqueza, retornaram ao plano espiritual com o vírus da Covid, 2019, 2020, que não teve quem desse jeito, porque os corpos são matérias. E a matéria, quando contaminada, ela se desintegra. Quando a matéria se desintegra, liberta o espírito. A única bagagem que nós levamos para onde formos é aquela do que nós fazemos. Então vamos fazer esforço para a gente continuar firme na porta estreita. Ouçamos o que ouvir, mas se a nossa determinação é essa, agora não tem jeito. Vamos prosseguir, porque mais tarde nós vamos ver realmente que Jesus tinha razão. Jesus tinha razão, entrar pela porta estreita é a melhor opção. Porque é a larga da maioria. Na questão 263 do Livro dos Espíritos, eu fui lá e encontrei aqui, o Espírito faz a escolha imediatamente após a morte do corpo físico. Nós escolhemos o que nós desejamos passar logo após sair desta encarnação. E eles responderam não, pois muitos creem na eternidade das penas, e como já foi dito, isso é um castigo. Então, para aqueles que creem que o castigo é eterno, que a pena é um castigo, que ninguém sai de lá, ele não vai nem imaginar em fazer pedido de retorno. Assim como tem encarnados que não admitem e não creem a reencarnação, tem desencarnado também, vocês sabiam? Tem desencarnados que não acreditam que vão voltar para a matéria, não. Que está só no plano espiritual, desencarnado. Porque eram os mesmos que saíram daqui. Porque quem somos nós, os desencarnados de amanhã? Quem são os desencarnados que estão reencarnando agora? Quantas crianças estão reencarnando agora, né? Então, não se faz escolha logo de imediato. Primeiro porque não temos ainda consciência do estado em que nós estamos. E quem crê que é castigo, errei, fiz um monte de bobagem, fui contra a lei, agora estou castigado pelo Pai, e esse castigo para alguns é infinito. E aí vem a obra Céu e Inferno, né? Que para o mês completa 160 anos, né? Deve estar se preparando. Para não dizer que céu e inferno são estados de espírito, não são locais circunscritos, mas quem estiver na mesma sintonia, está todo mundo junto, que é a questão de afinidade espiritual. Mas a misericórdia divina sempre nos convocando para que nós reencarnemos e assumamos o compromisso. E o que é que orienta o espírito na escolha das provas? E ele diz, ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Olha o que é que nós escolhemos. Aquelas que podem servir para nós de expiação e, ao mesmo tempo, nos auxiliar na nossa evolução mais rápido. Aí pedimos uma série de coisas, mas só algumas a gente coloca na prática. Porque tem situações que nós ainda nem começamos a fazer, mas todos nós estamos submetidos a essas mesmas leis. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem. O Espírito pede para passar por uma situação dessa? Foi o que Kardec perguntou. Porque não é bom pedir algo mais leve, mas vai pedir para passar por uma situação de pobreza. Quando a visão está fora da matéria, ela fica clara. Se eu passar por essa situação, eu serei um vencedor de mim mesmo. Aí venho. Quando chega aqui a coisa está tão difícil que eu aí revolto e vou fazer tudo ao contrário. Eu vou tirar das pessoas aquilo que elas têm, julgando que me pertence. Aí eu fui pela porta larga.
A estreita faz eu refletir, raciocinar. Eu não tenho, mas eu vou buscar. Vou bater ali, vou bater acolá, vou pedir um trabalho ali, vou fazer um serviço ali. Alguém vai me dar uma roupa, vai me dar um alimento. Olha que situação diferente. Porque sempre tem, porque a misericórdia do Pai também concede que outros espíritos reencarnem juntos para poder entregar o farnel, entregar uma cesta, fazer coleta de roupas, agora no inverno mesmo. Quantas instituições estão recolhendo agasalhos para distribuir nas ruas? E o indivíduo se sente mais acolhido, que a cada um é dado segundo suas obras, como já afirma o nosso irmão Jesus de Nazaré. Outros querem experimentar a tentação da fortuna e do poder, bem mais perigosa pelo abuso e pelo mau uso que esse lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem. Então, está na consciência do espírito, está no planejamento reencarnatório e cada um vai ver o que ele faz com aquela situação. Passar por uma expiação, uma prova. Indivíduo que no passado tirou uma grande quantia de uma empresa que não lhe pertencia e deixou muita gente na miséria. Tomou consciência, aprendizado no plano espiritual e diz: tu vai trabalhar onde? Tu vai trabalhar num grande banco. Agora, cuidado para não repetir a situação anterior. Vai fazer esforço para passar pela porta estreita? Sim. Quando chega aqui, a vida lhe oferece uma grande dificuldade que precisa de um financeiro grandíssimo. E ele é responsável pelo financeiro daquela instituição. Imagina. Alguns podem falir de novo. Outros podem conseguir, porque no íntimo, na consciência, está dizendo: não me pertence. Eu preciso encontrar outros meios para que eu resolva essa situação. E aí, ou vai repetir, ou vai conseguir atravessar a porta estreita. Então, as instituições espíritas, na sua grande maioria, falo porque convivo com muitas e as instituições de trabalho, para que a gente consiga o financeiro para a manutenção, as doações, os associados, os bazares, os festivais de torta. Nós já fizemos vários forróis em parceria com outros centros. Todo mundo doa alguma coisa. Quem doa ainda compra o seu próprio ingresso para entrar no festival. Que maravilha! Para quê? Para que todo mundo tenha condição material de sustentar a casa, porque a casa também precisa. Nós não vivemos de brisa aqui. O trabalho dos espíritos não tem como cobrar, porque a equipe vai muito mais além. Nós nos colocamos como instrumentos. Aí eu lembro de Divaldo Franco, já contei aqui, se não me engano, este caso, se contei, vou contar de novo. De um político de uma época aí qualquer, que eu não me lembro qual, ele dizia isso numa entrevista. Chegou à mansão do caminho e ia fazer uma grande doação. Aqui aceita essa doação, meu irmão de volta? Sim, aceitamos, lógico. Vivemos de doação e dos livros, que são escritos por mim como médium, mas quem ditam são os espíritos. E ele disse: então vou doar determinada quantia. Ele podia, tinha muito, vou doar a quantia X. Depois vocês me dão um recibo de X mais X mais X. Ele disse: não, meu irmão, a casa não trabalha assim. Nesse caso, a sua doação não serve para nós. Perigo, Imagine se é outro que está à frente da situação e diz: não, o que é que tem? Essa palavra para aceitar, a gente dá um recibo. A porta larga, aberta. Então nós somos. Por que nós dizemos do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação? Aqui a gente não está seguro. A gente já vivenciou. Se aparecer de novo, pode ser que a gente derrape. A gente não sabe em que situação vai vir, Então, todo dia a gente pede: Pai, não me deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E a gente aí afirma no final: amém. Que é assim que a gente quer que aconteça. Então, passar pela porta estreita é difícil, mas é solicitado. Finalizando, Emmanuel diz assim:
Quem não aproveita a oportunidade de uma encarnação, seja por falta de aprendizado ou apego excessivo às experiências materiais, terá novas oportunidades de reencarnação para continuar a evolução. Então, quem não aproveitou por isso ou por aquilo, porque tem N motivos, com certeza vai se deparar com dificuldades lá adiante. Mas nem por isso vai viver no sofrimento, nem na dificuldade eterna. Em breve, o Pai oferece N possibilidades. E hoje parece que já comporta na nossa inteligência que é melhor que seja assim do que o espírito sofrer eternamente, né? Acreditávamos no passado que ia sofrer eternamente. Que pai é esse que vê suas criaturas falharem por alguns dias, alguns momentos, porque as encarnações perante a eternidade se diluem no tempo e lançado no fogo eterno do inferno. Então, o fogo está na nossa própria consciência. Quando a gente desperta, a gente começa a jogar água no fogo e assume compromisso conosco mesmo. Que alguns outros dizem assim, não, eu não vou lá, não vou à igreja, não vou em lugar. Quer saber desse compromisso com os outros, não. Pense no compromisso é com os outros. Por engano, o compromisso é nosso. Fomos nós que assinamos. Eu vou conhecer a doutrina de Jesus agora, através do Espiritismo, porque eu desejo fazer as minhas mudanças necessárias. Então ele diz que, no entanto, o tempo de espera e as condições dessa nova encarnação podem ser influenciados pelas escolhas, pelos aprendizados não realizados na vida anterior. Entrou pela porta larga da perdição. Aqueles que não aproveitam a oportunidade de reencarnar. E o Evangelho diz assim, a porta estreita do Evangelho referida por Jesus simboliza o caminho do autoconhecimento e da reforma necessária para a evolução espiritual. Porta estreita, eu vou me autoconhecer, eu não quero conhecer o outro, eu quero me conhecer, saber do que eu sou capaz, dos defeitos que ainda tenho que perceber que faz parte da evolução e com o tempo eu vou tentando modificar. É um caminho que exige esforço, renúncia aos vícios e paixões e a busca pela prática do bem e da caridade. Trabalhar no bem sutiliza a nossa natureza espiritual. Trabalhar no bem nos fortalece, porque quem trabalha no bem está ligado à equipe do bem que trabalha conosco. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua paz. Agradeço mais uma vez a oportunidade desse grande estudo que nós estamos fazendo. Bom, você fez uma colocação interessante aí de despertar e de vivência diária, né? Dia a dia do cotidiano. Quando você fala da porta larga e a porta estreita. Mas voltando para os nossos comportamentos. Sempre nós somos despertados por isso. Ou seja, quando você, vamos começar por citar aqui alguns exemplos. Quando você responde com grosseria a uma pessoa, naquele momento ali, você está na porta larga, de uma coisa que você sabe que é errado, mas você tem consciência de que você não deveria fazer. Aí onde você coloca, você respondeu, reconheça, e assim, não vou mais repetir. Exatamente. É isso? A gente sabe que está na porta larga, porque depois fica chamando a atenção. É chamar a atenção, entendeu? E não reforçar, que na área desse mesmo. Então, eu coloco isso porque são coisas tão simples de ser despertado por nós, em tudo. Essa tentação de algo errado, que a pessoa quer consciência bate, está errado. Eu fui numa loja, recebo um dinheiro a mais, um troco errado, eu fico com o dinheiro, não quero devolver, mas aquilo bateu, você fica com o dinheiro, a hora que você, até que você fica, porra, não merecia, porra, eu não vou fazer mais, então, algo que nós não, aí, como diz você, na porta larga, ele já está aqui, aquilo voltou e ele achou que era normal, e aí ele se torna uma prática. Se torna uma prática e acha nada. Com esses exemplos, ele tem tudo, né, na vida, né? E sim, é nem das coisas mesmo, porque às vezes a gente pensa que são coisas altíssimas. É. Aí no Evangelho diz que muito foi dado, muito será cobrado. E eu ouvi um amigo dizer, depois que eu fui espírita, eu nunca mais errei em paz.
Porque a consciência chama atenção. Teve um frequentador aqui que deixou de vir aqui por causa disso. Ele disse: eu não vou mais lá, Anselmo, porque todas as pessoas eu sou mal, porque eu me sinto tão culpado, tanta coisa errada que eu fiz, eu não consigo mudar, então é melhor ficar como eu estou aqui. Pois é. Ele não se sentia bem, ele não se sentia bem ouvindo isso, porque ele não conseguia mudar, e ele ouvindo maltratava ele, né? Como fosse desabrochar, aí adentro. Sim. É porque muitos pensam que nós, pelo menos eu, né? Que a gente já fala dessa coisa maravilhosa que é o Evangelho de Jesus, pensa que a gente já faz. Mas Jesus nos convidou no estado que a gente está. Ele sabe muito bem que nível nós estamos por dentro. E aí eu lembro de Medrado, que ele disse assim, às vezes eu questionei o doutor Bezerra de Menezes, eu disse, doutor, é correto isso? Eu falo tanta coisa maravilhosa com o doutor na tribuna, coisa sublime do Evangelho, que eu ainda não pratico. Aí doutor Bezerra, não se incomode não, meu filho, você não sabe que um dia vai praticar? Ele disse, sim, isso eu tenho certeza. Porque quando vocês estão falando, nós da equipe de Jesus, os inspirando, que vocês falam coisas que nem se dão conta. Que é a realidade. Agora não se incomode porque ainda não vivencia não. Porque imagine se você não falar e fugir. Vai permanecer ainda lá atrás do processo, né? É o caso desse amigo que você está trazendo aí. Que incomoda a gente mesmo, a gente fica ou a gente vai. Mas um dia volta. Tem um companheiro ali que levantou a mão. É um complemento. Estuda-te a conduta. Pois é, estuda-te. Espírita tem que ser isso. Conhece-te a ti mesmo, como já dizia Sócrates, no portal. Também. É a gente que é conhecer os outros. Às vezes ele conhece mais os outros do que a gente mesmo. Mas não se conhece ainda, né? A gente vai se conhecer devagarzinho. O meu caso é que eu falo muito depois da mediúnica, é que eu não pedi para ser médium, né? Porque ser médium, o sentido é babado. É babado, A coisa é barriga não bravo, viu? Pois é, que não pediu, né? Foi por acaso. De repente, da próxima eu não quero vir mais com ela, não. Fica aí. Aí Moisés, se preocupe não, já não vai ser dessa forma não. Vamos continuar. Quero mais não. Aí Paulo que fica me recriminando assim, você não vai vir mais, você vai vir dobrado agora. Pois é, isso é esforço de todos nós. Pensamos que, pelo que nós estamos falando, é sublime a lição melhor que a gente tem, a gente sabe disso. É orar e pedir. A questão do responder negativamente, a gente responde naquela hora, mas lá dentro fica a coisinha chamando atenção. A gente dá um jeito de se aproximar, de fazer uma coisa. Se não tem coragem ainda de pedir perdão ou desculpa, já faz uma coisa que o outro se sente, olha, fulano me ajudou na coisa. É uma forma da gente também estar se desculpando. E assim a gente vai. Um dia a gente está fazendo de forma natural. Quantas coisas nós já fazemos naturalmente, que nem nos damos conta, que a gente não está contabilizando nada, né, que a gente faz. Hoje já devemos ter mudado alguma coisa. Sempre tem alguém nos observando e diz, olha, como elas estão mudando, já não são mais aqueles espíritos que eu conheci no passado. Só temos que te agradecer, viu? Agradecer a você. Eu também. Essa palestra maravilhosa, foi uma tarde maravilhosa. A carapuça coube bem em mim, com certeza. Agradecer a Deus e aos espíritos amigos que estão aqui nos auxiliando. E hoje o nosso passo será coletivo. Pedindo aos nossos passistas que se posicionem para fazermos o nosso passe. Recebemos essa energia dos amigos que estão aqui nos auxiliando sempre, nos envolvendo. Nosso anjo da guarda, o Espírito iluminado que está sempre conosco. Só temos que agradecer, Jesus, esse banquete de luz, de harmonia, de paz. Esse banquete, Jesus, de sabiência, de muita energia, de amor. Gratidão, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos. Gratidão, Jesus, por ter nos dado a doutrina espírita, reveladora, consoladora. Gratidão, Jesus, pela nossa mediunidade, porque todos nós somos médiuns, todos. Gratidão, Jesus, gratidão sempre. Envolve o mundo em paz, em harmonia, em luz. E o Mestre Jesus, governador do universo, acolha todos nós.
nosso irmão Ismael, que está sempre conosco, o governador do Brasil. Abençoa todos os nossos governantes, os nossos homens de poder, Jesus. Que a paz permaneça no coração de todos. Que a paz permaneça no mundo, que se faça a paz no coração dos homens que fazem a guerra. Que o Senhor Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir. Um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um